The sermon, What Went Ye Out to See, was delivered on Thursday evening, October 1st, 1959, at the Glad Tidings Tabernacle in Utica, Indiana, United States. O sermão que fostes ver foi pregado no dia 1º de outubro de 1959, quinta-feira à noite, no Tabernáculo Boas Novas, em Utica, Indiana, Estados Unidos. We closed the service just now. I'd say I've had a good time listening to these testimonies, and when I walked in and looked at the little tabernacle, how pretty it looks, there's no excuse for people around Utica here not coming to church, is there? Se nós encerrássemos o culto agora mesmo, eu diria que eu usufruí muito ouvindo estes testemunhos. E quando eu entrei e olhei para o pequeno tabernáculo, quão bonito está. Não há desculpa para as pessoas aqui nas imediações de Utica não virem à igreja. Certainly have did good here. The folks have to make a nice, comfortable, pretty place. And a place where it's not so ritzy that you just feel like you feel discomforted, but just really feel comfortable. Just nice, clean, neat. I like that in church. Certamente o pessoal daqui fez bem em fazer um bonito, confortável, belo local. E um lugar que não é tão chique, onde você sinta que você se sinta desconfortável, mas realmente se sente confortável. Bonito, limpo, esmerado. Eu gosto disso na igreja. I thought that little poem that Brother Grimm, both of them that he read, was just hit the spot. It is a thing that those who usually try to run someone else down has never got caught. I'm one of them, Brother Grimm's got caught several times, so I know just what it means. Eu pensei, aquele poeminha que o irmão Graham, ambos que ele leu, foram simplesmente foram oportunos. Vocês sabem, é uma coisa que aqueles que comumente tentam depreciar alguém nunca foram pegos. Bem, eu sou um deles, irmão Graham, que já foi pego várias vezes. Por isso, sei exatamente o que isso significa. But I was told one time that over at the Ballards, there was a fella went over to get him a job, and they asked him to sign his name to the paper, and when he went to sign his name, he did not have an eraser on the end of the pencil. Mas foi-me dito certa vez que no Ballard e Ballards houve um indivíduo que foi procurar emprego. Ele pediram para assinar seu nome no papel. E quando foi assinar seu nome, ele não tinha uma borracha na ponta do lápis. And the man told him, said, you have no eraser. He said, well, I don't make any mistakes. And Mr. Ballard said, then I can't use you. You ain't gonna do nothing. E o homem lhe disse, você não tem borracha. Ele disse, bem, eu não cometo erro. E o Sr. Ballard disse, então eu não posso empregá-lo. Você não vai fazer nada. So I think that's about right. If we don't make mistakes, we not be doing anything. But what I like about a person is that when you make a mistake, a real soldier is ready to rise and try again. Assim acho que é mais ou menos isso. Se não cometemos erros, não estamos fazendo nada. Mas o que gosto numa pessoa é que, quando se comete um erro, um verdadeiro soldado está pronto a se levantar e tentar novamente. There used to be a little song we sang, if I fall or if I fail, something, or let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try me one more time. Havia um pequeno cântico que cantávamos, se eu cair ou se eu falhar, algo assim, deixa-me levantar e tentar novamente. Perdoa-me, Senhor, e prova-me mais uma vez. I prayed that so much to God that I'm ashamed of myself almost. Let me rise and try again, constantly falling. And each time He's been merciful to help me to come back again. Eu roguei isso tanto a Deus que quase me envergonho de mim mesmo. Deixa-me levantar e tentar novamente. Constantemente caindo e cada vez, ora,
Ele tem sido misericordioso em me ajudar a voltar. Now, if we just look it over, there isn't an hour through the day hardly but what's something we do that's wrong. And now there's no little ones or big ones, they're all big ones before God. So if Apostle Paul had to die daily, how much more will we have to die daily? See? Agora, se formos verificar, não há uma hora durante o dia, praticamente, que não façamos algo que está errado. E agora não há pequenos ou grandes, todos são grandes diante de Deus. Assim, se o apóstolo Paulo tinha de morrer diariamente, quanto mais nós teremos de morrer diariamente. Estão vendo? And then I think a person that has done something wrong and is willing to make it right, the real Christian attitude is to forgive that person. E então, eu acho, uma pessoa que tenha feito algo errado e esteja disposta a acertar, a verdadeira atitude cristã é perdoar essa pessoa. And that's where I think, Brother Graham, that the church people today miss it so much. Instead of trying to raise this person back up again, is to just keep shoving him farther, see? E é isso aí, eu acho, irmão Graham, que o povo da igreja hoje falha tanto em entender. Em vez de tentar levantar esta pessoa novamente, só continua empurrando-as para mais longe. Estão vendo? See, Christ, when we were the lowest, He stooped and picked us up. And so that makes it the word that we ought to have that kind of a spirit too. Como, vejam, Cristo, quando éramos os mais vis, Ele se inclinou e nos ergueu, e assim isso faz que sintamos que devemos ter esse tipo de espírito também. I just can't call his name. Maybe some of you brethren can. I've been thinking of it since I come up here. Paul was, you called a runaway slave. I can't think of what his name was just now. Não consigo me lembrar do seu nome. Talvez alguns dos irmãos consigam. Estive pensando nisso desde que subi aqui. Paulo ele tinha apanhado um escravo fugitivo. Não consigo me lembrar de qual era o seu nome neste momento. However, he owed a great debt. And Paul had been so into love with Christ till he sent word to the master that owned the slave. He said, now he has become a beloved brother. And all that he has done, and all that he owes you, put it on my account. And I'll pay you when I come back. No entanto, ele tinha uma grande dívida. E Paulo sentia tanto amor por Cristo que mandou um recado ao dono que possuía o escravo. Ele disse, agora ele se tornou um irmão amado. E tudo o que ele fez e tudo o que te deve, põe na minha conta. E te pagarei quando passar por aí. See, Paul had been a Christian so long until he knew what it was to forgive, what it meant to forgive somebody. He had been forgiven himself, and I think every Christian that's really been forgiven knows the appreciations of forgiveness. Vejam, Paulo tinha sido um cristão por tanto tempo que ele sabia o que era perdoar, o que significava perdoar alguém. Ele tinha sido perdoado ele próprio. Eu acho que cada cristão que realmente foi perdoado sabe ser grato pelo perdão. I just heard the testimony Brother Grimm gave about Brother Busty. That's Brother Rogers, Sister Creech's father. He was operated a few days ago and they found cancer and they just sewed him up. So let's continually pray for him. Acabei de ouvir o testemunho que o irmão Graham deu sobre o irmão Busty. Esse é o pai do irmão Roger, da irmã Creech. Ele foi operado há poucos dias e encontraram câncer e simplesmente o fecharam. Assim, oremos continuamente por ele. But one of the sweetest things, Brother Creech had called me to go and to see him, and I didn't know he was in a hospital. And when I went in the room, he said, Brother Bill, he said, I've often heard you all speak about laying hands on somebody. Mas uma das coisas mais doces, o irmão Creech tinha me telefonado para ir vê-lo
e eu não sabia que ele estava no hospital. E quando entrei no quarto, ele disse, irmão Bill, ele disse, muitas vezes ouvi vocês falarem acerca de impor as mãos sobre alguém. I said, yes. I called him Busty, it's his nickname, and really his name's Everett. I said, yes. Eu disse, sim, Busty. Eu o chamava de Busty, é seu apelido. Na verdade, o nome dele é Everett. Eu disse, sim. He said, I just know why I come in here. He said, he's been with me ever since I come in. He said, and something laid its hands on me a while ago, and over in a corner he saw a rainbow. Right then you know that something's moving up close to the hour. Ele disse, eu simplesmente sei porque vim aqui. Ele disse, ele tem estado comigo desde que cheguei. Ele disse, e algo impôs as mãos sobre mim faz pouco. E num canto ele viu um arco-íris exatamente aí. Você sabe que algo está chegando. Está perto da hora. But the grace of God to that, I'm not saying this because it's Sister Creech's father, but he's a fine man. I think I baptized him years ago into the name of the Lord Jesus, but he never did become that real consecrated, born-again experience that we like to see, Brother Graham. Mas a graça de Deus para com isso. Não estou dizendo isso porque é o pai da irmã Creech, mas ele é um ótimo homem. Acho que o batizei anos atrás em nome do Senhor Jesus, mas ele nunca se tornou aquela experiência do novo nascimento realmente consagrada que gostamos de ver, irmão Graham. That's when it happened there in the hospital. He's a changed man. The grace of God who ordained him to eternal life, gave a rainbow, and a rainbow's a covenant, keeping his covenant with him, and he's ready to go. So happy for that. He's a veteran of the First World War. Foi aí que aconteceu, lá no hospital. Ele é um homem transformado. A graça de Deus, o qual o ordenou com a vida eterna, deu um arco-íris. E um arco-íris é um pacto, mantendo seu pacto com ele. E ele está pronto para ir. Tão feliz por isso. Ele é veterano da Primeira Guerra Mundial. And a while ago, or this morning rather, I was called to an old friend. I had a hard time finding her. Many of you remember Miss Morris downtown. Brother Ruddle just visited there a while ago. E faz pouco, ou esta manhã, melhor dizendo, fui chamado para visitar uma velha amiga. Eu não tive dificuldade para encontrá-la. Muitas de vocês se lembram da senhora Morris, no centro da cidade. O irmão Ruddle visitou lá recentemente. She's been unconscious for several days and she's just calling all the time. And when I got in there, she's calling my name when I went in and said, Billy's a good boy. Said he had a hard time. Said I wanted to see him before I go. E ela está inconsciente há vários dias. E ela tem chamado o tempo todo. E quando cheguei lá, ela estava chamando o meu nome quando entrei. Disse, Billy é um bom rapaz. Disse, ele passou por dificuldade. Disse, eu queria vê-lo antes de ir. And she'd wait just a minute and say, have you ever seen him yet? I want to see Billy. Então ela esperou um minuto, disse, você já ouviu? Eu quero ver Billy. In a few minutes, she spoke to her husband that was gone on, 40, 50 years ago. Talked to him and began to talk to her loved ones. You know what that means? That it's just near the gate. Em poucos minutos, ela conversou com seu marido que partiu, 40, 50 anos atrás. Conversou com ele e começou a conversar com seus entes queridos. Você sabe o que isso significa? Que está bem perto do portão. And isn't that strange? Even blind as she can be, she's in a world of darkness. She's 90 years old, right at 90, about 89, something. And now, yet her eyes is so close to the other side that she can see the objects on the other side and can't see them on this side. E não é estranho, mesmo totalmente cega, ela está num mundo de trevas. Ela tem 90 anos, exatamente aos 90, cerca de 89, algo assim. E agora, no entanto, seus olhos estão tão perto do outro lado que ela pode ver os objetos do outro lado. E não pode vê-los deste lado.
Did you ever think of that? Watch a loved one when they come down at the end of the road. Watch them. Você já pensou nisso? Observe um ente querido quando chega ao fim do caminho. Observe-os. Old Brother Bosworth, an old associate of mine, I rushed down to Florida to see him, meeting I about 2 years ago when he was dying, nearly 80-something, 84, I believe. He'd just come from Africa with me on a meeting. O velho irmão Bosworth, velho associado meu, eu corri para a Flórida para vê-lo, Meda e eu, cerca de 2 anos atrás, quando ele estava morrendo, quase 80 e tantos, 84, creio eu. Ele havia acabado de chegar da África comigo em um encontro. There lay this godly old man in a little corner. I walked in, him little arms reached out for me, an old veteran of about 70 years of preaching. And I got him in my arms like that, and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Ali estava este velho homem piedoso num cantinho. Eu entrei, aqueles pequenos e velhos braços se estenderam para mim. Um velho veterano de cerca de 70 anos de pregação. E eu o tomei nos braços assim, clamei, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. I sat down on the side of the bed with him, put his head over on my shoulder, and he come and pat me, said, son, don't fail, hit them fields quickly, because we haven't got much time. Eu me sentei na beira da cama com ele, coloquei sua cabeça sobre o meu ombro. Ele estava como que me dando tapinhas. Ele disse, filho, não fale. Vá para aqueles campos, rápido, porque não temos muito tempo. I said, you realize you're going? He said, yes, I'm going just pretty soon. And he said, I want to tell you something, Brother Branham. This is the happiest time of all my life. And I said, why would you say that, Brother Bosworth, and you're dying? Eu disse, o irmão percebe que está indo? Disse, sim, eu estou indo muito em breve. Ele disse, quero lhe dizer uma coisa, irmão Branham. Este é o momento mais feliz de toda a minha vida. E eu disse, por que diria isso, irmão Bosworth? E o irmão está morrendo? Well, he said, any minute I'm looking for him to come in the door to get me, the one that I've loved all these years. Ora, ele disse, a qualquer momento eu estou esperando que ele entre pela porta para me levar, aquele a quem eu tenho amado todos estes anos. We left him, wife and I, and then when we went back, about an hour or two before he died, he was sleeping, and he woke up, looked in the room, he said, Dad, raised up in his strength and shook hands with his daddy, with his mother. Nós o deixamos, a esposa e eu. Então, quando voltamos, cerca de 1 ou 2 horas antes de morrer, estava dormindo e acordou. Olhou no quarto, ele disse, papai. Ergueu-se em sua força e apertou a mão do seu pai, da sua mãe. He said, here's Brother John, just converted in my meeting 50 years ago, here's so-and-so. Shook hands with his converts that had been gone for years and years. Ele disse, aqui está o irmão John. O irmão se converteu no meu encontro 50 anos atrás. Aqui está tal e tal. Apertou as mãos de seus convertidos que haviam partido há anos e anos. What happens then, friend? I think that we don't realize just what this is all about. Sometimes I wonder, even when we come to meeting to worship, if we haven't got the wrong impression. O que acontece então, amigo? Acho que não compreendemos bem o que é tudo isso. Às vezes me pergunto, mesmo quando vimos a uma reunião para adorar, se não temos o tipo de impressão errada. To think that we come merely to meet together, that's good, it has its purpose. Or to rejoice and have a good time, that has its purpose. But we're in a preparation. We're preparing for something. Ao acharmos que vimos meramente para nos reunir, isso é bom, tem seu propósito. Ou para nos regozijar e usufruir, isso tem seu propósito. Mas estamos em preparação, estamos nos preparando para algo. And I've said this several times, it might be good to make it again. As I begin to get older and begin to see that my days are shortening, I begin to think of this life in a way, Brother Grimm, like it was
It was a nightmare I've been having. Eu já disse isso várias vezes. Pode ser bom repetir. À medida que envelheço e começo a ver que meus dias estão se encurtando, começo a pensar nesta vida de uma maneira, irmão Graham, como se fosse um pesadelo que estou tendo. Many of us sure dreamed and got in a serious dream. You try to fight yourself. Many of us done that. I've done it many times. Trying to wake yourself up. Somehow you know that you are asleep. Muitos de nós aqui têm sonhado e entrado em sonho sério. Você tenta lutar consigo mesmo. Muitos de vocês têm feito isso. Eu tenho feito isso, muitas vezes. Tentando se acordar, de alguma forma você sabe que está dormindo. And I feel that's about like life. Just about time we think we're straightened out and everything's going to be fine, then something comes along and knocks it out again. Now all you people, it's up especially around my age, know that? E sinto que é mais ou menos como a vida é. Exatamente na hora em que pensamos que estamos endireitados e tudo vai ficar bem, então algo vem e golpeia novamente. Agora, todos vocês, especialmente os que são mais ou menos da minha idade, sabem disso. Trials and battles of life. So sometimes I try to wake myself up. Oh, Lord. And one of these mornings or one of these evenings or sometime, I'll wake up. I'll be in His presence. And all trials and sorrows will be over. Provas e batalhas da vida. Assim, às vezes, tento me acordar. Ó Senhor! E uma destas manhãs, ou uma destas noites, ou em algum tempo vou acordar. Vou estar em sua presença. Então todas as provas e tristezas terão terminado. I hope that is be true. I hope that someday I can wake to be like Him. That's my heart's desire. Is to wake in His likeness, to see Him. Espero que isso seja verdade. Espero que um dia eu possa acordar para ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, é acordar à sua semelhança, vê-lo. And as Paul said, now there's one thing that I want to make sure of, while I can in my right mind. I want to make sure that I know Him in the power of His resurrection, no matter what else takes place. É como Paulo disse, agora há uma coisa de que quero ter certeza, enquanto eu puder, em meu juízo perfeito. Quero ter certeza de que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Não importa o que mais aconteça. If I die a pauper and they bury me in a potter's field, or my grave shall be in the bottom of the river of the sea, wherever it may be, I want to know one thing. I want to know Him. That's all it counts now. That's right. To know Him in the power of His resurrection. Se eu morrer pobre e me sepultarem no campo de um oleiro, ou minha sepultura for no fundo do rio ou do mar, onde quer que seja, eu quero conhecer uma coisa. Eu quero conhecê-lo. Isso é tudo o que conta agora. Isso mesmo. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. I know this. There's a great big door set out in front of me. It's called death, and it's for each one of us. And every time our heart beats, we are one beat closer to that door. It won't beat that beat again. Porque sei disto. Há uma grande porta à minha frente, e se chama morte, e está diante de cada um de nós. E cada vez que o coração bate, estamos uma batida mais perto daquela porta. Não dará mais essa batida. We're one beat closer. And one of these days we're coming up to that door. It's called death. And each one of us is going to meet Him. And when I get there, I sure don't want to go in there like a coward. Estamos uma batida mais perto, e um dia destes chegaremos àquela porta. Chama-se morte, e cada um de nós se encontrará com ela. E quando eu chegar lá, tenho certeza que não quero entrar lá como um covarde. I want to go in there with His robes wrapped around me, His grace. Knowing this one thing, that when He calls, I'll come out of there someday. That's what I live for. Today is to do that. To know Him and to serve Him. Quero entrar lá com suas vestes enroladas em torno de mim e sua graça, sabendo essa única coisa que, quando Ele chamar,
Eu sairei de lá algum dia. É para isso que eu vivo hoje. É para fazer isso, conhecê-lo e servi-lo. These younger ministers here, Brother Graham, like Brother Ruddle and them, I certainly exhort them to hold on, keep pressing on. E estes ministros mais jovens aqui, irmão Graham, e como o irmão Ruddle e os demais, eu certamente os exorto a ficarem firmes, continuarem. I walked in the night and sat back there and heard them sounds, just singing them. When they're clapping the hand, the light coming down. Quando entrei esta noite e me sentei lá atrás, eu ouvi os cânticos, apenas cantando quando estavam batendo palmas, como vencear. I could see Sister Snelling just as well stand there clapping her hands like saying, coming down, the master called coming down. Ora, pude ver a irmã Snelling também lá de pé batendo palmas como vencear, o mestre chama vencear. Just as well, and see all those old saints that's gone on. Well, they were just waiting across the border yonder, and I want to see them one of these days. Your mother, Pooge? Também, e ver todos aqueles velhos santos que partiram. Bem, eles estão só esperando na outra margem além. E eu quero vê-los um destes dias. A velha mãe, Pew. I see ain't no one standing out there at the door that time when she was so awful bad. I come walking up, Brother George, and I said, well, there was one resurrection of the dead, so I'm that person. And just see her so plain. Sister Weber and all those others. Posso ver a tia Noan lá de pé junto à porta. Aquela vez quando ela estava tão mal. Eu vim me aproximando, o irmão George e eu disse, bem, há uma ressurreição dos mortos, disse. Eu sou essa pessoa. Posso vê-la tão claramente, a irmã Weber e todos aqueles outros. Say, by the way, I think Frankie's doing all right now. I called him long distance the other night and prayed with him again. He said, this is the first time I've felt the touch of God in years. Ei, a propósito, acho que o irmão Frank está passando bem agora. Eu liguei para ele, interurbano. Na outra noite, orei com ele novamente. Ele disse, esta é a primeira vez que senti o toque de Deus em anos. He said, I'll make my visit to the tabernacle one of the first things as soon as I get back to Indiana. Get back down here. So praise the Lord. Ele disse, vou fazer minha visita ao tabernáculo, uma destas primeiras coisas. Assim que voltar para Indiana, voltar para cá. Assim, louvado seja o Senhor. Frankie's a good boy, a fine boy. He's had his ups and downs. Don isn't here, is he? That thing here, but he's had his ups and downs, but God will take him off the scene one of these days if he don't come on. So let's pray for him. Frank é um bom rapaz, um ótimo rapaz. Ele tem tido seus altos e baixos. Don não está aqui, está? Sim. Acho que não aqui. Mas ele tem tido seus altos e baixos. Mas Deus irá tirá-lo de cena um dia destes, se ele não vier. Assim, vamos orar por ele. Before we open the word, let's bow our heads to the writer. Antes de abrirmos a palavra, vamos inclinar a cabeça ao escritor. Oh, great Holy Spirit of God, as life begins, this mortal life begins to gray the hairs and rankle the brow, we can feel that vibration of life eternal within our mortal beings, and it swells into our throats. Ó grande Espírito Santo de Deus, à medida que a vida começa, esta vida mortal começa a tornar os cabelos grisalhos e a enrugar a testa. Podemos sentir essa vibração da vida eterna dentro de nosso ser mortal. E avoluma-se em nossa garganta. When we know that if it wasn't for you, that as soon as this life is over, it would all be finished. But as Paul of old said, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Quando sabemos que, se não fosse por ti, que assim que esta vida terminasse, tudo terminaria. Mas, como Paulo de outrora disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Death could not sting him, or neither could the grave hold him.
And the dust of that sainted body waits the resurrection tonight. But his soul is in the presence of Christ, who he said it was far better to part and to be with. A morte não podia picá-lo ou nem poderia a sepultura retê-lo. E o pó daquele corpo santo espera a ressurreição esta noite. Mas sua alma está na presença de Cristo, que disse: seria ainda muito melhor partir do que permanecer. And the great gospel that he so boldly proclaimed in his days, even from behind prison bars, wrote when his eyes was bothering him so bad to, he wrote in great large letters. E o grande evangelho que ele tão corajosamente proclamou em seus dias, mesmo detrás de grades de prisão, escreveu quando seus olhos o estavam incomodando tanto que escreveu em grandes letras. And had fought with beasts and had many stripes upon his body. That same glorious gospel we are contending with all that's in us to keep it moving on until that day. E tinha lutado com feras, e tinha muitos açoites em seu corpo. Esse mesmo evangelho glorioso estamos lutando com tudo o que há em nós para mantê-lo avançando até aquele dia. We are grateful for this little tabernacle, for its pastor, its members, all the board, and for the little city which it stands in. For truly, Lord, this is where I preach my first sermon. Somos gratos por este pequeno tabernáculo, por seu pastor, seus membros, toda a junta, e pela pequena cidade na qual se encontra, pois, verdadeiramente, Senhor, este é o lugar onde preguei meu primeiro sermão. I pray, oh Lord, that this little church and the spirit of building it will remain until the coming of the Lord Jesus. And that all that is members here and comes here, there will not be one of them lost. E rogo, ó Senhor, que esta pequena igreja e o espírito de construí-la permaneça até a vinda do Senhor Jesus. E todos que são membros aqui e frequentam aqui, que não haja nenhum deles perdido. I pray for a great spiritual awakening here in Utica. May the power of Jesus Christ sweep over this little city and call many to Christ. Bless all that's concerned in these things, Lord. Rogo por um grande despertamento espiritual aqui em Utica, que o poder de Jesus Cristo passe sobre esta pequena cidade e chame muitos a Cristo. Abençoa a todos os que estão preocupados com essas coisas, Senhor. We would ask that the Holy Spirit speak to us tonight. Give them that great meeting Sunday that they're anticipating. May it be glorious by thy presence. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Dá-lhes aquele grande encontro, domingo, que estão esperando. Que seja glorioso pela tua presença. Forgive us of our sins, and if by chance there would be one among us who doesn't know you tonight, this gracious hope does not beat beneath their bosom, then may they find it tonight, Lord, that great wells of joy springing up into eternal life. Hear our humble prayer. Perdoa-nos os nossos pecados. E se por acaso houver um entre nós que não te conhece esta noite, que esta graciosa esperança não palpita sob seu peito, então que a encontre esta noite, Senhor, aquelas grandes fontes de alegria a jorrar para a vida eterna. Ouve nossa humilde oração. Bless the reading of the word. May the Spirit take the words and plant them where they would do the most good. For we asked it in the name of the Lord Jesus. Amen. Abençoa a leitura da palavra, e que o Espírito tome as palavras e as plante onde tenham o melhor proveito. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
You know, when I come to Utica, it doesn't seem like coming up here to preach. It just seems like coming up here to talk to people a little while. Because I know you all and just a little fellowship. Vocês sabem, quando venho a Utica, não parece que vim aqui pregar. Parece apenas que vim aqui falar um pouco com as pessoas, porque conheço todos vocês e só um pouco de companheirismo. Now, let's read tonight from Matthew, the 11th chapter, a few verses, down about the 15th. Agora, vamos ler esta noite em Mateus capítulo 11, alguns versículos, até por volta do 15. I like to read His Word because His Word is true and it's eternal. Now, the reason I like to read His Word because my words will fail. I'm a man, but His words can never fail. Eu gosto de ler a palavra dele porque a sua palavra é verdadeira e é eterna. Agora, a razão por que gosto de ler a sua palavra, porque minhas palavras falharão. Eu sou homem, mas suas palavras nunca podem falhar. And to you precious people at here tonight, I know of no more than reading this Word, you'll get something. You'll go home. Or this is the food that Brother Grimm was speaking of. May He quicken it to us as we read. E para vocês, pessoas preciosas que estão aqui esta noite, sei que se não fizermos mais do que ler esta palavra, vocês receberão alguma coisa. Vocês irão para casa, pois este é o alimento do qual o irmão Graham estava falando. E que ele a vivifique a nós enquanto lemos. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding His 12 disciples, He departed thence and to teach and to preach in their cities. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar nas cidades deles. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus answered and said unto them, Go and show John again these things which you do hear and see. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor has the gospel preached unto them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with wind? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada por vento? But what went you out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. But what went you out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu,
e muito mais do que profeta, porque é este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verily I say unto you, among them that are born of woman, there has not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. And from that days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent taketh it by force. E desde aquele dia, os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. For all the prophets and law prophesied until John. And if you will receive it, this is Elias, which was far to come. He that has an ear to hear, let him hear. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. If I should try to take a little text for a talk, for a context of this subject, I would take this. What went ye out to see? Se eu fosse tentar tomar um pequeno texto para uma palestra para contexto desse assunto, eu tomaria este. Que fostes ver? John, in his day, by the world, was considered a wild man. He was half naked, piece of sheepskin wrapped around him, and woolly beard over his face, and his hair probably stood out from the side. João, em seu dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, pedaço de pele de ovelha enrolada em torno dele, e barba cheia no rosto, e seu cabelo provavelmente projetava-se do lado. And to just the world, the people out in the world, he was a wild man. We'd call him crazy. Just an old hermit that lived out into the wilderness. E para apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Nós o chamaríamos louco. Apenas um velho eremita que vivia no deserto. To the church, being that he preached, he was a fanatic. The church thought that man absolutely is strictly a religious crank. Para a igreja, sendo que ele pregava, era um fanático. A igreja pensava, aquele homem absolutamente é estritamente um excêntrico religioso. If he'd have been today, he would have been no less thought of today than he was then. Because the world doesn't change. The people comes along and new generations rise up, but the spirit that governs the world is just as it was then. And it will be as long as there is a world. Se ele tivesse vivido hoje, ele não teria sido considerado menos hoje do que foi então. Porque o mundo não muda. As pessoas vêm e novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então. E será enquanto houver o mundo. But those who knew John, those who believed him, they went out to see something that was real. Mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. There it divides today, as it was then, in three different classes. The world, the church, and the real true believer. That's the way the world stands today. The world, the unbeliever,
the church, the lukewarm member, and then the real true believer. Aí, divide-se hoje, como foi então, em 3 classes diferentes: o mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno, e então o crente real e verdadeiro. Some people go out into churches to find fault with that church. And some people go out to be a social standing or what they would think a better class or a get-together. Algumas pessoas vão a igrejas para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social, ou o que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento. Others go out to find peace. Go to find God in something real. That's the one that gets the benefit of the meeting. Outros vão para encontrar paz, vão para encontrar Deus em algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. I've always said that the gospel produces 3 types of people: the unbeliever, the make-believer, and a believer. And it's always been that way. It just depends on what you go for, the attitude that you have. Eu sempre disse que o Evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e um crente. E sempre foi assim. Depende só para que você vai, a atitude que você tem. The message that he preached, why the world would not go out to hear a message like that. They would condemn it today just as much as they did then. Same thing if that same message was to be preached. A mensagem que ele pregava, ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam hoje tanto quanto condenaram então. A mesma coisa se fosse para aquela mesma mensagem ser pregada. But it must not have been too bad a message. Jesus said there wasn't a man ever born to that time was as great as John the Baptist. Jesus okayed his message. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nascera um homem, até aquele tempo, que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. He said, you go to hear a wind that shakes the reeds, just bends to everything, not John. He said, then did you go to see a man in fine clothing? He said, I say to you that they that wear fine clothing are of kings' palaces. Ele disse, fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo? João não. Ele disse, então fostes ver um homem finamente trajado? Ele disse, eu vos digo que os que se trajam finamente são de palácios, de reis. But he said, what did you go to see then? A prophet? I say unto you, more than a prophet was John. For this is he who was prophesied or foretold that he'd prepare the way before thy face. A great man, John. But the world couldn't see it that way. Mas, ele disse, o que fostes ver então? Um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta, porque este é aquele de quem foi profetizado ou predito que ele prepararia diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. What was it about John that attracted the attention? To some of them, they went to see a wild man swinging his hands, half naked, hair all over his body.
He was rather a rude-looking person. Probably his arms, hands, cause he was a perfect type of Elijah. And Elijah was a hairy man. Que tinha João que atraía a atenção? Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico, provavelmente seus braços, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias. E Elias era um homem peludo. And they went to see him. Some of them went to see him just to see what he looked like. Others went to see to disagree with him. Others went to see to find what good they could get out of it. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom podiam extrair. That's the way it would be today if he come. If he was here today, or his message would be carried on just as it was then, it would be the same thing. É assim que seria hoje, se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Now if his message was so stunting of them, that it shook the regions, let's see what he preached. The first thing he preached was repentance to all. Agora vamos, se a sua mensagem foi tão surpreendente então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. And repentance always blinds the eyes of the unbeliever or the church member. The church member feels that he has nothing to repent of. E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro da igreja. O membro da igreja sente que não tem nada de que se arrepender. And when that person or persons get to that place where you think you've got nothing to repent of, you're in a more serious condition. Though being a member of the church, you're in a more serious condition than the sinner on the street. E quando essa pessoa ou povo chega a esse ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave, embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador da rua. For the scripture said over in the book of Revelations, talking about the church, said she was naked, wretched, miserable, and blind, and didn't know it. Pois a Escritura disse, no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse, ela estava nua, desgraçada, miserável e cega, e não sabia. Now, if a man was on the street and was blind, that would be horrible. If he was poor, would be horrible. Naked, horrible. But not knowing it, that's the miserable part. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível. Nu, horrível. Mas, não sabendo, essa é a parte lastimável. And there's people today that claim to be Christians, that belong to church, that doesn't know that they need repentance, and to tell someone that it stirs them up. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto. Now when John began to preach repentance to those people of the church, they said, looky here, we got Abraham to our father. We don't need none of these wild preachers coming out of the wilderness. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento àquelas pessoas da igreja, elas disseram, olha aqui, temos por pai a Abraão.
Não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo do deserto. These uneducated groups, undenominationals, we don't need any of their hollering and going on, for we have Abraham to our father. Estes grupos iletrados, não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias e comportamento, pois temos por pai a Abraão. So would that same message blind the church today if you ask the person quickly, are you a Christian? Say yes quickly, they'll say, what denomination do you belong to? Now that's all right, but it has nothing to do with Christianity. Assim iria essa mesma mensagem chegar à igreja hoje, se você perguntasse a uma pessoa rapidamente, você é cristão? Diz, sim. Rapidamente dirá, a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. What I'm going to say, well, I'm a Methodist or Baptist or Presbyterian or whatever church that they happen to be affiliated with, which is perfectly all right. But that doesn't answer the question. Deles dirá, bem, sou metodista ou batista ou presbiteriano ou qualquer igreja a que, por acaso, estão filiados. O que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. You still need repentance. And repentance shakes the people. They think they don't need it. I'm the deacon. I do certain things at the church. That doesn't excuse anything. You still need repentance. Você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou diácono. Eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. And John was simply confirming the promise of God and preaching against intellectual religion. And if that same message went forth today, it would raise just as much of a stir among the religious people as it did then. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E se aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então. Because the only difference they say in having Abraham for our father, they say today, well, I want you to know I'm a member of a certain congregation. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai a Abraão, eles dizem hoje, bem, quero que você saiba, sou um membro de certa congregação. And John said, but the axe is laid at the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit is hewn down and cast into the fire. E João disse, mas está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. And he said he's coming with a fan in his hand, and he'll thoroughly purge the floors and burn up the chaff and gather the wheat into the garner. E ele disse, ele está vindo com uma pá em sua mão, e limpará as eiras, e queimará a palha, e recolherá no celeiro o trigo. Oh, no wonder Jesus said there was not a man born like him. And the reason that John did this, he was a special person. God equips a man, he equips him with his own material. Oh, não admira que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isto é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem. Ele o equipa com seu próprio material. They didn't go out in the wilderness to hear an intellectual lecture, something that would be like a politician's speech. Eles não foram para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como o discurso de um político. Jesus said, what did you go to hear when you went out?
When the people had heard, John heard a man that was born from his mother's womb, full of the Holy Ghost. Jesus disse que fostes ouvir quando fostes, quando as pessoas que ouviram João ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. They didn't hear a compromiser on the gospel. They didn't hear denominations argue this one's right and that one's wrong. They heard a gospel message that cut to the heart. Elas não ouviram alguém que fazia concessões no Evangelho. Elas não ouviram denominações que argumentavam este está certo e aquele está errado. Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. John preached the baptism of the Holy Spirit. He never preached something that he didn't have. He preached what he had received. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. And man of God that's sent into the fields today has no right to preach the gospel without the baptism of the Holy Spirit. That's the first qualification of a minister, is to be filled with the Holy Ghost. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. So what did you go to see? A man dressed in soft clothes? He said those that are dressed in soft clothes are king's palaces. John was too far from Hollywood to be a dressed up social sort of a preacher. Então o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Ele disse, aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. What did you go to hear a man with a fine education? John went into the wilderness at the age of 9 years old, the history says. His education come from God. Que fostes ouvir? Um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade, a história diz. Sua instrução veio de Deus. Why did they go to see his campaign manager? An eloquent man who could fix up the campaigns and get all the churches to cooperate. Why, of course not. Ora, eles foram ver seu diretor de campanhas, um homem eloquente que podia preparar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. He rebuked Pharisees and Sadducees. And he called the Ministerial Association a group of snakes. He said, "Oh, you vipers, who's warned you to flee from the wrath to come?" Ele repreendeu fariseus e saduceus. Ele chamou a associação ministerial um grupo de cobras. Ele disse, ó víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Don't start saying within yourself, we belong to this or we belong to that. For God's able of these stones to rise children to Abraham. Não comeceis a dizer em vós mesmos, nós pertencemos a isto ou pertencemos àquilo, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. What we need today is some more John the Baptist preaching, anointed with the Holy Spirit. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida com o Espírito Santo. And he did not take back when they seen when he preached on marriages and divorces. He preached right straight on the straight gospel because he didn't take it back. Why? He was anointed. He couldn't help being what he was. E ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre casamentos e divórcios. Ele pregou francamente sobre o Evangelho franco, porque não se retratou disso. Por quê? Ele estava ungido. Ele não podia deixar de ser o que era. You can't help being what you are. Even if you're a sinner, you're not responsible for being a sinner. You're responsible for remaining a sinner. Você não pode deixar de ser o que é.
mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. There is a way prepared for you. But to be a sinner, you was born that way. God doesn't send you to hell for being a sinner. God sends you to hell because you won't repent and take Christ as your Savior. You refuse to take the right road. You send yourself to torment. Há um caminho preparado para você, mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. You send your own soul to its eternal destination upon the free moral agency of your own convictions. God does not send anyone to hell. He never did and He never will. Man send themselves to hell because they refuse to accept the way of salvation. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou e nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. God isn't, He's long-suffering. He doesn't want any to perish. Never wanted it. But man rather walk in darkness than to walk in light. The reason of it is they are born in that condition and have no desire to take the light. Deus não é. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disto é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. Messengers come from east and west and north and south and throw barricades, song service, testimonies, preaching across the path of the sinner, and he deliberately walks right through them. Then say that God is responsible or guilty. E mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas. Culto de cânticos, testemunhos, pregação no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas e então diz que Deus é responsável ou culpado. God is good and full of mercy, and He wouldn't want no one lost. But man wants to be lost because it's his desire. He refuses to walk in light. That's what makes him be lost. Deus é bom e cheio de misericórdia, e Ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. All right. Now, John, he was against this intellectual preaching. He had no education. So therefore he could not have got cooperation. Muito bem. Agora, João, ele era contra esta pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação. I suppose even in a city of this size, if Brother Graham would try to say, now, we'll have a revival here and we'll go all over the city. I've seen when he had his revival that on the crossroads, a little sign said revival in Utica. Suponho que mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Graham tentasse dizer, agora nós vamos ter um reavivamento aqui e iremos por toda a cidade. Eu vi quando ele teve seu reavivamento que, nas encruzilhadas, uma pequena placa dizia reavivamento em Utica. It didn't say what church. It just said there's a revival going on. Come, everybody's welcome. Não dizia em que igreja, só dizia há um reavivamento acontecendo. Venham, todos são bem-vindos. Imagine if he went from preacher to preacher around over the country here, he'd have a hard time getting full cooperation. He wouldn't do it. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. If I come in here to hold a campaign with him, Brother Beeler and Brother Rutland, all of us together, got together to hold a campaign in Jeffersonville or New Albany or somewhere,
we'd have to draw the crowds by our own preaching and by the Holy Spirit. Se eu vier aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Biller e o irmão Ruddle, e todos nós juntos nos reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville ou New Albany ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. Churches that say, we have nothing to do with that. What seminary are they from? Where's their backing? As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Our credentials, as John would say, it doesn't come from you Pharisees. God called me to preach the gospel. That's my credentials. Nossas credenciais, como João diria, não vêm de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o evangelho. Essas são as minhas credenciais. All God-sent men stand on the same ground. Church don't send you. God sends a God-sent man. John was that type. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. A igreja não o envia. Deus envia um homem enviado por Deus, e João era desse tipo. Jesus said, what went you out to see? Did you go to see a Pharisee or a Sadducee, Methodist or Baptist or Presbyterian? What did you go to see? Was he dressed fine? Was he eloquent in his speech? Jesus disse, que fostes ver? Fostes ver um fariseu ou um saduceu? Metodista ou batista ou presbiteriano? Que fostes ver? Ele estava bem vestido? Era ele eloquente em seu discurso? What did he do but stand there and condemn everything that was wrong? Even the Tetrarch went out to see him, which is the governor of state. Drove out there living with his own brother's wife. John walked up to him and said, it's not lawful for you to have her. O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo o que estava errado. Mesmo o tetrarca foi vê-lo, que é o governador do estado. Dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse, não te é lícito possuí-la. Yes, what did you go to see? Did you go to see a denominational preacher? Did you go to see an intellectual speaker? Why, today, that would be far from what the world would want today. Sim, que fostes ver? Fostes ver um pregador denominacional? Fostes ver um orador intelectual? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Well, they want something that's eloquent, great, famous tents and flags, or some great doctor of divinity, all the churches cooperating, intellectual man going before, intellectual talks. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades. Todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. But when you see a man of God, he's usually out in the alley somewhere, standing on the street or some little building, preaching the unadulterated gospel. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. That's the man that God sent. Brother, laying the axe to the root of the tree, preaching the gospel regardless of what people think about it. Stands alone. Esse é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. What went you out to see? A man with a great education? Certainly not, he had none. Went into the wilderness at the age of 9, he come out at the age of 30. Preaching repentance, rebuking Pharisees. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não, ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos, ele saiu aos 30, pregando o arrependimento, repreendendo fariseus. Why did he do it? He couldn't help being what he was. The spirit of Elijah was upon him. He couldn't help because he wore clothes like he did. His nature was that.
por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. He couldn't help preaching on women running loose. For the spirit of Elijah was on him. He was what he was. He told Herodias. He told her off to the face. He told the people what he thought. Why, he couldn't help it. That was his anointing. He was Elijah. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. And if a man or woman, your anointing tells on you. Whatever your spirit is, moves you. You're motivated by a spirit. And if the spirit of Jesus Christ is on the Christian believer, no wonder he's a peculiar person. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E se o espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Oh, wonder there's something moving in him. Oh, God's in him. The Spirit of Christ is motivating him. And he has to move as the Spirit moves him. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Could you imagine seeing John walk out there and say, oh, that's all right. This is all right. Long as the spirit of Elijah was on him, he acted like Elijah. Poderiam imaginar ver João chegar lá e dizer, oh, isso está bem, isto está bem. Enquanto o espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. You take these people that goes now, starts off and says, oh, I'm going to be a Christian. And they start off all right. First thing in about 6 months, they start going back. Start this way, that way. You can tell right then that the anointing's leaving them. For as long as the Spirit of Christ is in you, it'll make you Christ-like. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem, oh, eu vou ser cristão. E começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Now, a lot of people has the wrong impression of Christ. Some people think that Christ was a sissy. Christ was the greatest of all men. He was the example man. Not only was he man, but he was God-man. He was God with us, Emmanuel. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco, Emanuel. He was the humblest of men. But you can be too humble. You can get so humble until the devil will make a puppet out of you. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. He was humble enough to wash the disciples' feet. He was forgiving enough to pray for those who drove spikes into his hands. He was man enough to plait ropes and to run the money changers out of the house. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Yes, John was man enough to be meek and humble. He was man enough to stand on the banks of Jordan. He didn't need a great synagogue or a place to preach. He was humble. Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde.
Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele era humilde. He took the bright blue skies. He was humble enough that he didn't call upon the people that have so much money to pasture their church. He lived off of grasshoppers, wild honey, locusts. Ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja delas. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto. In that country they can them. They're great big long grasshoppers. Pick them, smoke them, every other way. To eat them. That's what he lived on. And his raiment was a piece of sheepskin wrapped around him. Naquele país eles podem. São enormes gafanhotos compridos, conservam-nos em salmoura, defumam-nos de todas as maneiras para comê-los. É disso que ele vivia. E sua roupa era um pedaço de pele de ovelha em volta dele. Jesus said, what did you go to see? What did you go to see? A person that would give in with the Pharisees or eat shake and they ever went? Go in with the Sadducees when they come in? One day he's this and the other day he's that? Jesus disse, que fostes ver? Que fostes ver? Uma pessoa que se submeteria aos fariseus, uma cana agitada por todo vento? Iria juntar-se aos saduceus quando viessem? Um dia ele é isto, e no outro dia ele é aquilo? Said, you didn't go to see nothing like that. Said, did you go to see somebody dressed fine? No. An intellectual? No. What went you to see? Disse, não fostes ver nada disso. Disse, fostes ver alguém bem vestido? Não. Um intelectual? Não. Que fostes ver? He said, go show John what's happening here. The lame walk. The blind see. The deaf hear. The dead are raised up and the poor has the gospel preached to him. Blessed is he who is not offended in me. Oh my, that was the sign of the Messiah. That was the sign to show him. Ele disse, ide mostrar a João o que está acontecendo aqui. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Oh, que coisa! Esse era o sinal do Messias. Esse era o sinal para mostrar-lhe. That's a sign that they're true holiness church today, as much as they're falling. Still it's a mark of the calling of Jesus Christ. Men and women who stand for the unadulterated gospel. Salvation to the soul, to the poor, to the needy. Esse é o sinal de que a verdadeira igreja da santidade hoje, apesar de estarem caindo tanto, ainda é a marca do chamado de Jesus Cristo. Os homens e as mulheres que defendem o evangelho inadulterado de salvação para a alma, para os pobres, para os necessitados. Not aristocratic bunches dressed so in their churches that a poor man feels out of place, but a humble bunch of people. That's where the gospel's preached. Não o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar, mas um grupo humilde de pessoas. É aí onde o evangelho é anunciado. The sick get well. They pray for the sick. God confirms their ministry with signs and wonders. There's the gospel being preached to the poor. Go show John these things. Oh my. Os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres. E de mostrar a João estas coisas. Oh, que coisa! How that God took that man with no education. Took that man with not one suit of clothes to wear. Took that man without a robe to put over his shoulders. Como Deus tomou aquele homem sem instrução. Tomou aquele homem sem um traje de roupas para vestir. Tomou aquele homem sem um manto para colocar sobre os ombros. A man that had not a place to lay his head. A man that had not a decent meal to sit down by and shock the nations with him. Hallelujah. Um homem que não tinha lugar em que reclinar a cabeça. Um homem que não tinha uma refeição decente a qual se sentar e abalou as nações com ele. Aleluia!
mercy. I think of that, it wakes me to something. Must we do? I said to the wife the other day, honey, I'm 50 years old. I can't be here much longer. Misericórdia! Quando penso nisso, desperta-me para alguma coisa. Que devemos fazer? Eu disse para a esposa o outro dia. Querida, estou com 50 anos. Não posso ficar aqui por muito mais tempo. Then I walked out. I stood there in the woods. I went out hunting. I stood there in the woods a little bit. I thought of that 50 years old. What's the matter? Então saí, fiquei lá na floresta. Saí caçando, fiquei lá na floresta um pouco. Pensei nisso. 50 anos. Qual é o problema? Then something said to say to me, God could train you for 50 years to do a 50-minute work. Whatever the training's been, God knows what He's doing. He trained Moses 80 years to get 40 years of service from him. Então algo disse para me dizer, Deus poderia treiná-lo por 50 anos para fazer um trabalho de 50 minutos. Qualquer que tenha sido o treinamento, Deus sabe o que está fazendo. Ele treinou Moisés por 80 anos para conseguir 40 anos de serviço dele. God's training His people. God's training His church. If we're only willing to let God have His way and to do that thing which is right. If we're only willing to submit ourselves unto Him. That's the thing. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade e fazer aquilo que é certo, se somente estivermos dispostos a nos submetermos a Ele, isso é o que devemos fazer. God takes the simple things. Sometimes you might think that you're in a minority here. The minority, God usually is in the minority. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria. Rather, when He gets ready to move, He shakes the majority with the minority. God, He takes the simple things. Where did He get the stuff to make the world with? He spoke and said, let there be. And there was. Mas, irmão, quando Ele se prepara para se mover, Ele estremece a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Onde Ele conseguiu o material com o qual fazer o mundo, Ele falou e disse, haja, e houve. Took a preacher without an education, raised in the wilderness on grasshoppers and honey, with no clothes hardly around him but a piece of sheepskin, and shook the regions. And his name's immortal today. What went ye out to see? God takes simple things. Ele tomou um pregador sem instrução, sustentado no deserto com gafanhotos e mel, com quase nenhuma roupa em torno dele, exceto um pedaço de pele de ovelha, e estremeceu as regiões, e o nome dele é imortal hoje. Que fostes ver? Deus toma coisas simples. He took a man one time that didn't know hardly his ABCs. He took a man when 1,000 Philistines run upon him. And he grabbed the jawbone of a mule and took a simple jawbone from a mule's mouth and slayed 1,000 armed men. Oh, that's our God who rides the waves of high. A jawbone of a mule and slayed 1,000 men. Ele tomou um homem, certa vez, que mal era alfabetizado. Ele tomou um homem quando 1.000 filisteus correram para cima dele. E ele agarrou a queixada de uma mula e pegou uma simples queixada da boca de uma mula e matou 1.000 homens com armaduras. Oh, esse é o nosso Deus que transpõe as altas ondas, uma queixada de uma mula e matou 1.000 homens. That same God one time, when a great boaster of a Philistine stood on the other side of the river and defied the armies of Israel. God took a little old drawn-up, scrawny-looking boy with a simple slingshot in his hand. Esse mesmo Deus, certa vez, quando um grande filisteu fanfarrão se pôs de pé do outro lado do rio e desafiando os exércitos de Israel, Deus tomou um rapazinho magricela, mirrado, com uma simples funda na mão. Oh, God! A slingshot, a string with hooked to a piece of leather. A little old slingshot.
a simple thing like that and slew a giant with an army. Oh, Deus! Uma funda! Um cordão preso a um pedaço de couro. Uma pequena funda. Uma coisa simples assim. E matou um gigante e venceu o exército deles. God takes simple things. It doesn't take great things. It takes simple things used right. Not ain't altogether simple things, but it's got to be used right. Deus toma coisas simples. Não se requer grandes coisas. Requer-se coisas simples usadas corretamente. Não é só porque são coisas simples, mas têm de ser usadas corretamente. Every man lived in the wilderness wasn't a John. Every man carried a slingshot wasn't David. Every man picked up a jawbone of a mule wasn't Samson. But when it's used in the anointed hands of a servant of God. Nem todo homem que vivia no deserto era um João. Nem todo homem que levava uma funda era Davi. Nem todo homem que pegava uma queixada de uma mula era um Sansão. Mas é quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus. Moses defied the armies of Israel, or the armies of Egypt, with a dry stick in his hand. Amen. Moisés desafiou os exércitos de Israel, ou os exércitos do Egito, com uma vara seca na mão. Amém. Moses, one day a coward, with Gershom and Zephyr behind the desert, when once anointed from the burning bush, with a dry stick in his hand, a wife sitting on a mule and a kid on her hip, 80 years old and the whiskers blowing, went down into Egypt and took over. Moisés, um dia, um covarde, com Gerson e Zípora atrás do deserto, quando uma vez ungido, a partir da sarça ardente, com uma vara seca na mão, uma esposa sentada numa mula e a criança em seu colo, 80 anos, e a barba se mexendo com o vento, desceu ao Egito e tomou posse. Simple